Abinadab, Simea, Natanel, Radai e Ozem não estavam trabalhando. Mas Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. E Samuel começa de um por um. Eliabe, Abinadab, Simea, Ozem. Coloca um de frente para Samuel, Jessé, como um pai que amava os seus filhos. Uma coisa eu tiro dessa passagem também. Não adianta você colocar as pessoas que você acha que tem, às vezes uma desenvoltura maior, ou às vezes tem uma aparência legal. Não é você que escolhe, é Deus que escolhe. E aí, Samuel coloca os filhos de Jessé enfileirados e vai perguntando a Deus: é este, Senhor? Não. É este? Não. É este? Não. 6 vezes ele ouviu não. E eu creio que em seu coração ele pensou: mas Senhor, estão todos aqui. E aí Deus fala: eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência exterior, mas eu, Senhor, vejo o coração do homem. E aí Samuel faz uma pergunta a Jessé: tem mais alguém? Já olhei 6, não tem mais alguém? E Jessé fala: tem o caçula. Aonde ele está? Está cuidando de minhas ovelhas. Mande chamá-lo. E Davi desce. Eu creio que quando Davi foi chamado, ele estava ali, ele sabia que o profeta fora à sua casa. Isto não está na Bíblia, mas meu coração e a unção de Deus me leva a pensar e me dá liberdade para pensar que quando foi chamado Davi, apacentando as ovelhas de seu pai Jessé, eu creio que quando Davi foi chamado, ele não veio andando, não. Ele veio depressa. O coração dele talvez estava ofegante, mas o que será que aquele homem tem que falar comigo? Todos os meus irmãos estavam lá sem fazer nada, eu estou aqui trabalhando e mandou me chamar, e as ovelhinhas, preocupada ainda com as ovelhinhas, vou ter que deixá-las sós para este homem falar comigo. E desce Davi, chega à sua casa, e o Senhor fala a Samuel: é este o meu escolhido. Deita o azeite na cabeça dele e unge ele rei. A minha Bíblia e a tua Bíblia chega na passagem ao qual nós lemos, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou na vida de Davi. E é esses 2 pontos principais que eu vou falar contigo. Pontos que se ligam, que não há como não fazer um e não ter o outro. Os 2 pontos que eu tratarei contigo esta noite será a unção do homem com óleo e a unção do homem com Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A minha Bíblia e a tua Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 18, aonde Jacó deitou o óleo sobre uma rocha para perpetuar o pacto que ele havia feito com o Senhor. O óleo no Antigo Testamento era usado para consagração, era usado para separação. A Bíblia também me diz, no livro de Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 22, aonde Deus ensina a Moisés a fazer um óleo santo, um óleo para consagração, um óleo para ungir os objetos do tabernáculo de Deus, ungir a pia da purificação, ungir o altar do incenso, ungir a entrada e a saída, o véu do templo. Deus ensina a Moisés uma receita específica, ao qual você pode encontrar no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 22 até o 33, no qual ele dá algumas substâncias, aos quais já devem ter sido faladas aqui, nesta campanha da unção, para que a unção dele repousasse
sobre aquele tabernáculo e sobre a vida de Arão. Você pode dar glória a Deus por isso. Amados, alguns componentes deste óleo que o santo que o Senhor manda Moisés fazer, era canela, era mirra, era o cálamo e era a cássia. Podemos acrescentar neste óleo o cedro e o nardo. Eu não estarei entrando para falar sobre tais coisas, porque não é este o enfoque da minha mensagem, mas simplesmente para que você aprenda e entenda a verdade e a unção de Deus na vida de um homem. E aí Deus manda Moisés fazer este óleo para ungir o tabernáculo e ungir o primeiro sumo sacerdote da Bíblia, Arão. Foi ungido. Escola dominical. Nós estamos aprendendo sobre o Pentateuco. Aula passada, o cooperador Magno foi o nosso professor e ele ensinou sobre o sumo sacerdote. E neste mesmo livro de Êxodo, você encontrará como Deus queria que o sumo sacerdote se vestisse na presença dele. Escola dominical é muito importante, amado. É uma ressalva, mas não é meu enfoque. Então nós entendemos que Moisés foi lá, preparou aquele óleo santo para ungir o tabernáculo e Arão. Mas evangelista, isto é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tempo da graça. No Novo Testamento, em Marcos capítulo 6, antes mesmo de Jesus ser crucificado, a Bíblia nos diz, em Marcos 6 capítulo 13, que os discípulos expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Novo Testamento, a unção com óleo permanece. Os homens de Deus continuam ungindo o povo, os utensílios, para curar-os de doenças, de enfermidades, de coisas deste mundo, que às vezes nos debilitam, nos deixam para baixo. Eles expeliam demônios, ou trazendo para o sentido literal, eles tiravam os demônios das pessoas com óleo. Amados, se você não sabe, a Bíblia nos ensina a respeito de óleos. O óleo era tirado da oliva, o fruto da oliva. E existia 3 tipos de azeites. O primeiro azeite era o azeite puro, o azeite caríssimo. Este azeite era o azeite que Deus ordenara a Moisés para purificar o tabernáculo. O segundo azeite é um azeite que você encontra na passagem, aonde a mulher tinha somente um pouquinho de farinha e um punhado de azeite. O azeite ao qual o profeta fez um bolo e ela comeu. Só posso fazer um bolo e acabar. E aí o azeite continuou jorrando. É o azeite da alimentação. E o terceiro azeite é o azeite que você encontra na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 25. O azeite ao qual levava as 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. O azeite para acender a lamparina. Isto é para a sua curiosidade. E aí, Deus continua a sua palavra. Mas evangelista, somente esta passagem fala de óleo? Não, querido. No Novo Testamento encontramos a passagem que nos dá firmeza da unção com óleo e de ungir o povo com óleo. Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? É uma pergunta. Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo.
em nome do Senhor. Amados, eu trago aqui a passagem do homem. Homem ungindo com óleo. Mas a segunda coisa, o segundo posicionamento que eu quero lhe trazer é a respeito da unção espiritual. Amado, eu afirmo, reafirmo e continuo afirmando que o homem somente com a unção de homem para homem não pode alcançar coisa alguma se ele não tiver a unção espiritual. Esta unção como é dada, evangelista? Buscando ao Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto, pedindo a Deus. Evangelista, eu entendi unção do homem com óleo e unção espiritual. Amados, entenda uma coisa, a Bíblia ela é tão clara, ela se completa tanto em si mesma, que se você começar a ler as passagens, e você olhar alguns capítulos atrás, você verá como Deus age na vida do homem. Após Davi ter sido ungido com óleo, você sabe o que aconteceu? E o Espírito do Senhor tomou posse dele, fez parte da vida dele. Davi desceu, e tinha um gigante lá, amado, desafiando o povo de Deus, um gigante chamado Golias. O que eu aprendo com isso? Que enquanto Deus não me ungir com o óleo dele e com o Espírito dele, eu não posso guerrear nas batalhas que virão à minha frente. Deus ungiu a Davi antes para que ele pudesse guerrear contra Golias. Aleluia. Foi antes, amado, não foi depois. E Davi sobe, sabe que seus irmãos estão lá no campo. Jessé fala, leve comida para seus irmãos. E aí ele chega lá no campo e vê um gigante à sua frente, aliás, à frente do povo de Israel, afrontando o povo de Deus. E aí, chamando um homem que tivesse coragem para enfrentá-lo. E nenhum homem se propôs a tal desafio, porque a Bíblia diz que o homem era grande, forte. Novamente nós entramos naquilo, Deus não olha para o exterior e sim para o interior. E Davi fala ao rei Saul, quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar ao Senhor? Eu irei para lutar com ele, em nome do Senhor. Ele vem a mim com espada, e eu vou em nome do Senhor Jesus. Eu vou em nome do Senhor. E aí Saul fala, mas você é pequeno, pegue minha armadura. E aí Davi vai lá pôr a armadura. Ele não era da estatura de Saul, a armadura fica pesada. E aí ele lembra e fala, meu rei, quando eu apacentava as ovelhas de meu pai, o leão vinha querer comê-las, queria arrebatá-las, tirá-las do rebanho. E sabe o que eu fazia, meu rei? Eu partia para cima do leão, lutava com o leão, até matar o leão. Meu rei, quando um urso vinha para comer as ovelhas de meu pai Jessé, sabe o que eu fazia, meu rei? Eu partia para cima do urso, brigava com o urso e matava o urso. Você acha que esse gigantinho aí vai afrontar o meu Senhor? Daqui, eu quero 5 pedras. Botou 5 pedras no seu bolso, pegou a sua funda, tomou uma certa distância daquele gigante e girou e arremessou a funda. Ela bateu as suas testas na testa do gigante, e naquele mesmo instante o gigante Golias
caiu. O homem que é cheio da unção de óleo e da unção do Espírito não se preocupa com o tamanho da dificuldade, porque ele sabe que ele tem um Deus que pode todas as coisas. Qual é a sua dificuldade esta noite? Qual é o seu problema na sua casa? Qual é o problema no seu trabalho? Maior é o seu Deus, maior é o seu Deus. Você serve ao Deus de milagres, você serve ao Deus que pode todas as coisas. Não temas, filho meu, eu sou contigo. Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo, bendito seja o nome do Senhor. Amados, entendemos a unção espiritual na vida de homens do Novo Testamento. Amados, a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Aonde Pedro passava, as pessoas atentavam a chegar perto simplesmente de sua sombra para ser curada. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15 e 16. A minha Bíblia também diz que os lenços que Paulo deitava, os lençóis e os seus aventais, curavam as enfermidades e fugiam das pessoas. O teu Deus pode muito. Homem que é ungido de Deus com óleo, homem que é ungido de Deus com Espírito, ele tem autoridade aqui na terra, ele tem autoridade para com Deus lá no céu, para pedir que o espírito imundo saia, para pedir que as enfermidades se prostrem e tudo sai. Basta você ter fé, amado. Aleluia, aleluia. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Aleluia. Amados, Davi foi o único homem homem da tribo de Judá, primeira tribo, o único homem aqui na terra, porque Jesus veio como homem, mas não era homem, que recebeu 3 unções: a unção profética, a unção de rei e a unção de sacerdote. Amados, após este momento ao qual eu li com você aqui, no livro de 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 13, no qual o profeta Samuel unge Davi para rei, mas era uma unção de profeta para com o homem. Aproximadamente demorou 20 anos para Davi assumir o trono em Israel. Está pensando que é hoje? Você vai ser ungido hoje? Já vai receber? Se Deus quiser, amém. Mas aqui não é drive-thru não. E eu não posso entrar no propósito do meu Deus, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Aleluia. E aí Davi é ungido rei. 20 anos se passaram. Quantas perseguições sofreu aquele homem, o rei Saul tentando matá-lo de toda forma possível. E como ele era profeta, ele falava com Deus, porque uma coisa que o profeta sabe fazer é falar com Deus. E aí ele fala para Deus: Deus, eu continuo aqui nessa vida perambulando. Aí Deus fala: não, eu quero que você vá a algum lugar. E que lugar eu vou, Deus? Eu quero que você vá a Hebrom. Vai a Hebrom. E Davi sobe a Hebrom, e lá o povo de Hebrom faz a segunda unção dele, a unção de rei. O povo consagra como rei de Hebrom. Continua a história dos homens de Deus. E aí consagra Davi rei sobre Hebrom. Davi é consagrado rei sobre Hebrom. E aí os anciãos de todas as tribos se reúnem, e Saul
morre. E aí eles sabem que tinha um menino de 17 anos que foi ungido, e que agora teria 37 anos então. E aí eles se reúnem e falam, vamos subir. E aí começa a história do povo de Deus. Eu tiro isso como o começo da história da ação de Deus na vida do homem. Tudo que se resumiu depois foi Deus agindo na vida do homem. Os homens, os anciãos sobem e chamam Davi e falam, olha, todas as tribos consentem em ungí-lo como rei sobre Israel. Sabe o que Davi faz? Davi fala, espere um pouco, ancião. Vai à sala do trono, pega a taça de aproximadamente 5 litros e fala para os anciãos, deita o azeite, e você só para de deitar o azeite quando você vê essa taça transbordar. Deita o azeite, Salmo 23, capítulo 5, sobrepõe uma mesa na presença do meu inimigo, o meu cálice transborda. É esta passagem que Davi fala, deita o azeite, e o Senhor esta noite quer deitar o azeite sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida dos seus. Você pode receber o azeite do Senhor esta noite, o poder do Senhor, a unção do azeite e a unção espiritual está neste lugar. Aleluia! Oh, Ravai Shulte canta e comanai, Ripalava Sulte cantanai. A unção de Deus está neste lugar. Amados, se você tiver fé, o azeite vai transbordar do seu cálice. Sabe por quê? Porque Deus quer coisas grandes contigo. Deus não quer você nesse banquinho sentado aí não. Porque crente de banco é parafuso e prego. Deus quer que você se levante, assim como Davi se levantou. Pare de ficar se debilitando ou se desanimando com as dificuldades, porque o nosso Senhor Jesus te advertiu sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus Cristo, Yeshua, venci o mundo. Eu posso então vencer o mundo. O mesmo Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as dele. Ele veio para ensinar, nós temos que aperfeiçoar as obras dele. E nesta noite, eu profetizo uma unção de cura neste lugar. Eu profetizo uma unção de renovo neste lugar. A sua vida não vai continuar como está não. Porque Deus quer tratar contigo esta noite. Deus quer falar ao teu coração esta noite. Eu profetizo uma unção de renovo na sua casa. Eu profetizo que os anjos do Senhor estão neste momento colocando a sua tenaz na boca daqueles que têm tentado se levantar contra ti, dizendo que você não vai chegar, dizendo que você não vai conseguir. Eu digo o contrário. Eu digo que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Não pense que você está esquecido não. 20 anos Davi esperou. O que eu entendo também, nós estaremos daqui a pouco trazendo vocês aqui para orar, para não alongar o culto, porque não é por muito falar que eu serei ouvido. 20 anos esperou o jovenzinho, pastor de ovelha, renegado do mundo, esquecido de todos, para que a promessa se cumprisse em sua vida. 20 anos esperou este menino. Amado, volto a afirmar, quanto tempo tu tem esperado no Senhor? E às vezes você, na sua incredulidade humana, que nós somos humanos, eu sou homem, você é homem. Quando falo homem, falo no âmbito de homem e mulher. Às vezes nós não cremos na manifestação do Espírito de Deus. E às vezes nos reprimimos e dizemos, será que é?
Será que é? Será que é verdade mesmo? Eu já disse isso uma vez aqui na igreja. E volto a afirmar. O maior profeta para a sua vida é você mesmo, amado. Quem conhece a sua vida mais do que você? A maior revelação para a sua vida não está no evangelista. Está aqui, ó, na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A tua palavra é pura, por isso o teu servo a ama. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu conheço a palavra de Deus, se eu vejo a manifestação de Deus no Antigo e no Novo Testamento, eu sei que no dia de hoje, Deus manifestará a sua glória e com certeza lhe trará a vitória do alto céu. Entendeu? Porque ele escreveu Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Amados, experiência com Deus não se compra. Experiência com Deus se vive. Eu vou dar uma definição de unção espiritual para você, a qual eu pesquisei e consegui tirar algo para ti. É a capacitação dada por Deus a alguma pessoa, credenciando-a para cumprir uma missão específica, especial, dentro de propósitos divinos. Assim, Deus fez com Jesus, ungindo com o Espírito Santo, para evangelizar os pobres, curar os enfermos e quebrantados de coração, apregoar liberdades aos cativos. É uma capacitação dada por homem? Não. Unção espiritual é uma capacitação dada por Deus. Por que eu li o versículo 14? E com isso eu encerro a mensagem. Ao mesmo tempo que a minha Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 13, no qual a minha Bíblia diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No versículo 14, diz o seguinte: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito em minúsculo mal da parte do Senhor. Quer receber a unção com óleo? Quem quer receber a unção com óleo aqui esta noite? Quer receber a unção espiritual? Quem quer receber a unção espiritual? Eu quero lhe falar algo. E não é para desanimá-lo, não. É que você vai receber a unção com óleo. Você vai receber a unção espiritual. Mas se você não permanecer na vontade de Deus, Deus pode tirar de você a unção que Ele depositou sobre ti. Pode por quê, evangelista? Porque Ele tirou de Saul. Porque é da vontade dEle, não é da minha. Quanto mais eu busco meu Deus, mais eu me afasto do pecado. Quanto mais distante eu estou do meu Deus, mais próximo da perdição eu estou. Não tem meio termo. Quer receber a unção de Deus? Quer receber a capacitação de Deus na sua vida? Esteja buscando ao Senhor todos os dias da sua vida. Não é somente hoje. Faça um devocional a Deus. Seja um vaso de barro na mão do oleiro. Muitas vezes não acontecem coisas na nossa vida. Os nossos planos se frustram. Os nossos sonhos se perdem. E nós não damos atenção e não olhamos para trás como estamos na obra do Senhor. Porque quando nós estamos na casa do Senhor, fazendo a vontade dEle, louvando e engrandecendo o nome dEle, ainda que passamos por dificuldades, elas não nos abatem. Porque o Espírito do Senhor está pairando sobre nós. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Estão nos livrando de todo o mal. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amado, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, Deus guarda. Porque quando nós nos afastamos um pouco da igreja, deixamos meio que de lado, achamos que o time de futebol é mais importante que Deus, que a final de um campeonato é melhor que Jesus, que o missionário Faustão tem algo melhor do que o pastor, que o evangelista Gugu, com seu anãozinho, vai trazer crescimento para a minha vida, que a diaconisa Ana Maria Braga vai ensinar uma receita para mim ir para o céu. Nós começamos a olhar as coisas do mundo com gosto. E aí sabe o que acontece? Sua vida começa a ficar atribulada. O seu lar começa a desandar. O seu filho não te respeita mais. O seu marido perde o emprego. Os seus familiares te julgam de toda forma possível. Aonde você pisa, você é assolada. Aonde você pisa, você é massacrado. Aonde você pisa, a bênção do Senhor não te acompanha. Necessário é estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para a unção com óleo habitar na sua vida. Óleo especificamente nos dias de hoje. Eu me lembro que minha mãe falava: Oséias, eu falava: que mãe? Vou fazer aquele bolo de cenoura que você tanto gosta. Eu falava: eita, é hoje que eu me acabo. E aí ela falava: você faz só um favor para a mãe? Eu falava: sim, mãe. Dá uma untada na forma. Hoje, as mulheres que fazem bolo já com massa pronta e tudo, untam muitas formas com manteiga ou margarina. Mas há alguns anos atrás era muito comum untar a forma com óleo. Para quê? Para que ao término do cozimento do bolo, o bolo se solte com facilidade e não grude no fundo da forma. Amado, eu volto no enfoque ao qual te falei. Deus não te chamou para você ficar grudado no fundo da forma, não. Deus te chamou, Deus te ungiu com óleo para que você deslize sobre as dificuldades na sua vida, para que você deslize sobre os problemas lançados sobre ti, para que você deslize quando um enviado do capeta te chamar para a roda dos escarnecedores. O óleo de Deus, quando tocar em você, escorregou, foi para lá, foi para cá, porque a unção de Deus estará sobre ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem receber a unção com óleo esta noite? Eu já chamo o grupo de louvor aqui à frente para estar louvando o nome do Senhor. Quantos querem receber a unção do Espírito esta noite? A mesma unção que desceu sobre Davi. Eu profetizo esta noite que você sairá daqui diferente. O óleo de alegria, a veste de louvor estará sobre ti esta noite. Você receberá a unção do renovo. Tem muita gente aqui precisando de renovo espiritual. E esta noite, Deus quer renovar a tua fé. Deus quer renovar as suas forças. Quantas vezes nós nos debilitamos, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. E Deus quer renovar a tua força esta noite. Deus quer renovar a tua fé. Deus quer te pôr de pé, amado. Deus quer te pôr como um valente de Davi. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Eu chamo o pastor aqui para estar me ajudando. Os obreiros da casa do Senhor, vem aqui. Vamos estar ungindo esse povo. Estarão fazendo o corredor ao qual o pastor já falou. Faça um corredor aí, amado. E você que quer receber a unção do óleo e a unção do Espírito, vem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Minha inspiração a prosseguir,
E mesmo quando eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, olhando na promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, Senhor. Vem e toma o seu lugar. Tens minha vida como altar, em um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Rei. Guarda o meu coração no seu jardim particular. Tô ouvindo aqui. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar meu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o seu lugar. Tens minha vida como altar, em galo de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus.
abre tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todo. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Aleluia, glórias a Deus. Eu creio que você sai daqui nesta noite com a unção que despedaça o jugo, com a unção da alegria, com a unção que desce do alto céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?